Amoras, vamos falar de miosote. Eu tenho recebido algumas cobranças, né? O pessoal pedindo bastante para mim tá fazendo miosote. Para mim fazer um vídeo para explicar sobre a questão do miosote. Algumas pessoas têm dificuldade de estar fazendo aquela florzinha. Miosote é uma florzinha que a gente usa de acabamento nas nossas pinturas em tecido, tá bom? Então, ela é uma florzinha bem básica de estar fazendo, que você pode estar acrescentando em qualquer projeto que você esteja pintando, tá bom? Além de agregar, né, um charme todo especial, ela te ajuda a cobrir algum erro, algum ponto que você, às vezes aconteceu um acidente, pingou tinta e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês hoje, espero que eu consiga mostrar para vocês detalhadamente como fazer a pincelada para que fique bem bonita, tá bom? Vou falar alguns pontos importantes de cores, estilo de pincel e como mover o pincel, a pincelada para que forme a florzinha bem bonitinha, tá? Só que pra gente começar, eu preciso que você já deixe o like aí, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as dicas que tem aqui no canal, tá? Eu tô com um paninho aqui, que é um paninho que eu utilizo para fazer alguns treinamentos, tá? Essas florzinhas a gente geralmente coloca em cantinhos, onde precisa tá colocando os detalhes, tá? As cores que a gente pode estar usando, tá? Eu vou falar as minhas cores preferidas e vocês podem estar inovando e fazendo testes aí, conforme o gosto pessoal de cada pessoa. Eu gosto muito de utilizar o violeta, que é esse tom bem escuro. Gosto de utilizar o azul marinho, é a cor que eu mais gosto de utilizar. Posso usar também berinjela e sépia. São as cores que eu mais gosto de estar fazendo, mas vocês podem estar utilizando outras também, tá? Para iniciar, a gente vai trabalhar com... Eu gosto de utilizar tinta branca para fazer os cortes das flores. Porém, você pode estar usando qualquer tom mais claro. Exemplo, se eu usar esse violeta como fundo, eu poderia estar usando o lilás bebê para estar fazendo corte. Eu, particularmente, gosto mais de usar o branco, tá? Mas isso é gosto de cada pessoa. Não quero usar o branco? Pode usar um tonzinho mais claro, sempre respeitando aí a família das cores, tá? Então, vamos começar. Para fazer o miosote, a gente precisa de um fundo, tá? Então, ó, vamos simular, eu quero fazer maior aqui para que vocês possam visualizar melhor. Vamos simular que a gente quer fazer as florzinhas aqui. Então, eu vou pegar um pincel que tenha mais cerdas, porque eu vou criar este fundo para me trabalhar as florzinhas, tá? Para mim criar esse fundo, eu vou usar aqui, ó, o azul marinho, peguei o pincel da Castelo, ó, e eu vou fazer aqui um preenchimento. Esse preenchimento, né, que é o fundo que eu vou fazer, pode ser com bastante tinta. A borda aqui, ela tem que ficar esfumada, ó. Tá? Bem esfumada. Ó. Ficou bem esfumada. Eu vou vir pra parte do corte. Lembrando que esse fundo aqui, ó, não pode deixar ele secar. Ele tem que ficar levemente umedecido para você poder trabalhar as florzinhas de miosote. Peguei minha tinta branca, como ela tá um pouco grossa, eu vou pegar minha misturinha, que é amaciante com álcool, e para fazer o corte das florzinhas, eu chamo de corte, você vai precisar de um pincel. O pincel que eu mais gosto de utilizar é o Condor 421, que é esse pincel que tem poucas cerdas, e as cerdas dele, ó, não estão para fora, estão bem alinhadinhas, tá? Mesmo tendo poucas cerdas, ele é longo e flexível, é o que a gente precisa. O tamanho da florzinha, o que determina o tamanho dessa flor? Vai ser o tamanho do pincel que você vai usar para fazer os cortes. Aqui eu tenho um pincel de número 10, então eu vou fazer florzinhas maiores, tá? Como pegar a tinta também é muito importante, certo? Então, inicialmente, ó, eu venho cá na minha misturinha, ó, molho o pincel, tá? E venho na minha tinta branca. Eu vou pegar a tinta, ó, canto de pincel, ó, certo? Peguei o canto de pincel, eu vou posicionar o pincel com a tinta, vou o cantinho pra cima, posiciono ele aqui, ó, e eu vou girar o meu pincel lentamente, ó, sem movê-lo do lugar, fazendo a pedra, tá?
Ó, vou pegar a tinta novamente com o mesmo canto do pincel. Ó, quero que vocês prestem bem atenção aqui agora, ó. Foco nas cerdas do pincel. Ó, eu pressiono aqui o pincel em pé e eu giro só o canto que tem tinta, ó. Certo? Fazendo a pétala. Pego tinta novamente, ó, e eu vou girar agora ao contrário, ó. Fazendo a gota, ó, tá? Pra mim fazer uma florzinha completa, ó, eu giro e faço desta forma, tá? Mas eu quero uma florzinha com menos pétalas, então eu venho, ó, giro o pincel sem movê-lo, ó, giro. E onde couber, eu vou encaixar assim como a hortênsia. Aqui, deu três pétalazinhas, eu vou encaixar uma aqui de lado, ó. Um tracinho na lateral. Novamente, ó. Giro o pincel sem mover. Se você reparar bem, você vai ver que eu não movo o pincel de lugar, ó. Ó. E aqui eu crio, tá? De lado, eu coloco mais uma. Tá? E assim, ó, eu venho fazendo, ó, o formato, ó. Só girar o canto que tem tinta, você gira, ó. E aqui você vai, ó, acrescentando, tá? Outra forma de você fazer é você pegar tinta, ó, azul e branco no mesmo, e aí você vai vir com batidinhas. É outro tipo de acabamento que você pode dar, ó. Certo? Sempre pegando as duas cores no mesmo pincel, ó. Aí você vem aleatório. Aqui na base, você deixa mais largo e depois você vai esvaindo. Ah, já como ficou muito azul, quase não apareceu branco. Você volta, pega mais um pouquinho de branco e dá umas batidinhas pra dar uma iluminada, tá bom? O miolinho você pode estar fazendo com amarelo, que é o que eu costumo fazer, ou vir, ó, com branco e com azul, ou só com azul marinho, tá? Eu espero que tenha dado para vocês poderem entender a pincelada, tá? Eu vou estar fazendo aqui, ó. Ó, aqui. Ó, vou vir aqui no azul, vou pegar a tinta de um lado só, pra me mostrar pra vocês com azul, ó. Sem fazer fundo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Coloco o pincel em pé, ó. Em pé. Giro só essa lateralzinha, ó. Olha. Giro só a lateralzinha, ó. E puxo. Olha as pétalazinhas, tá? Então, eu vou dar essa dica pra vocês que querem dar acabamento. E aí, é só treinar. Pode treinar aí num tecidinho à parte, fazendo fundo, tá? Pode fazer a florzinha com 3 pétalas, com 5 pétalas, ou ela meia de ladinho assim, ó. Tá bom? O importante é elas ficarem bem juntinhas, tá? Por que que é importante ter o fundo úmido? Com o fundo úmido, o seu branco, ele vai aparecer um pouquinho do fundo, ó. E não vai ficar uma florzinha muito artificial. Mas eu prefiro a minha florzinha mais branquinha, tá? Então, você aguarda esse fundo dar uma secadinha e depois você vem fazendo a pétala pra ela ficar mais branquinha. Se quiser retocar, pode estar retocando. Eu, particularmente, não costumo retocar, tá? Eu espero que dê pra vocês entender. Não esquece o meu like e até a próxima dica.